Olá, meus alunos, tudo bem? É o professor José Antônio. Dando continuidade aos nossos estudos, né? Da nossa disciplina arte, eu trouxe de imediato essa figura aí, essa arte produzida para uma reflexão sua aí. No seu livro didático tem justamente essa gravura. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão após a nossa leitura, acompanhar a nossa aula. Nesse capítulo a gente vai falar de culturas indígenas, origem até os dias atuais, pintura e adorno corporal, objetos e rituais, ritos e artefatos, canto e instrumentos indígenas. No final do século XV, quando os europeus começaram a invadir as terras, aproximadamente 1000 diferentes povos habitavam no território hoje correspondente a Brasil. Então, ou seja, no século XV era uma grande quantidade de povos que habitavam, né? E hoje, apesar da diminuição desses povos, né, a gente ainda tem uma grande representatividade, muito importante hoje na nossa formação cultural, dos nossos hábitos, da nossa vida de um modo geral. Embora submetidos a todo tipo de violência, durante 5 séculos, muitos povos indígenas sobreviveram. É isso. A gente vê que ainda tem, né, os resquícios de índios que faz parte da nossa cultura, da nossa identidade, do nosso território. Hoje no Brasil há cerca de 240 povos que falam mais de 150 línguas e dialetos. Eles estão concentrados na bacia do Rio Amazonas, na região do Rio Xingu e nas fronteiras do oeste e norte do país. Veja só, a gente ainda existe 240 povos que falam mais de 150 línguas e dialetos. Acompanhe no seu livro didático e você vai contextualizando e vai criando imagens representativas na sua mente para entender a cultura indígena, para entender a importância desses povos na nossa realidade, na nossa formação cultural. Inicialmente, os indígenas eram retratados como exóticos e primitivos. Já no século XIX, intelectuais e artistas simbolizaram o índio como herói e uma imagem idealizada. Os índios recuperaram a própria voz, principalmente na década de 70, quando começaram a fazer políticas de integração nacional, lutar pela demarcação de suas terras e pelo direito à preservação do seu modo de vida. Então você vê que a partir da década de 70, eu gosto de trabalhar com palavras-chave. Eu queria que você, meu aluno que está do outro lado, acompanhando no seu livro didático, colocasse, grifasse aí, ó, índio. Os índios recuperaram a própria voz, principalmente na década de 70, quando começaram a fazer políticas de integração nacional, lutar pela demarcação de suas terras e pelo direito à preservação do seu modo de vida. Eu quero que você preste atenção às figuras que estão no seu livro, que a gente está passando nos slides, que mostra aqui do início, ó, essa aqui, uma obra, né? Vicente do Rego Monteiro, O Atirador de Arco, de 1925, é uma pintura a óleo sobre tela do Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães, no Recife, Pernambuco. E mais embaixo, mais do lado, né, está Pajé Agostinho e Camuru. Fotografia de Débora Castor, né? Então aí está no Rio de Janeiro, antes de 2014, faz parte do livro da cura do povo Hunhuquim. Então é isso aí, preste atenção nesse material para você fazer uma reflexão sobre a cultura indígena. Inicialmente os índios eram retratados como exóticos, principalmente exóticos e primitivos. Já no século XIX, intelectuais e artistas simbolizaram o índio como herói, em uma imagem idealizada. Aí está exemplos de adornos, olha, feito de penas, né? Desenvolvido pelos índios, está no acervo Museu do Índio. O fazer artístico indígena pode variar entre os povos, ou seja, cada povo indígena, dependendo da sua origem, existe um fazer artístico. Não é todo índio que faz a mesma arte, a mesma obra de arte, depende de cada grupo. Mas sempre tem uma intencionalidade social, veja só, tem uma intenção social.
Em geral, a arte está ligada à produção de artefatos, adornos corporais, instrumentos usados em rituais e no dia a dia. Chamou atenção o que aí, meu aluno? Chamou atenção que o índio, a sua obra, o seu fazer artístico varia entre os povos e cada um tem sua intencionalidade, entendeu? Eles desenvolvem adornos corporais e instrumentos usados no seu dia a dia. O corpo pode ser ornamentado com brincos, braceletes e colares de penas, miçangas e sementes e pintura de grafismo. Você vê o rosto pintadinho desse índio aí, né? O grafismo aí, execução da pintura do rosto do menino, Caiapó na aldeia Moicaracó, São Félix de Xingu, Pará, em 2015 essa foto. Então é o seguinte, depende de cada povo indígena. O xamã tem um papel de destaque nas sociedades indígenas, desempenhando funções de liderança espiritual, social e política. A importância da figura do xamã. Isso é uma fotografia, né, do acervo Instituto Socioambiental de São Paulo. Ele mostra o xamã como, né, funções de liderança. Eu deixo uma reflexão para você que está do outro lado aí. Quem é o xamã aí? Quem está comandando a liderança? Faça uma reflexão. Eu quero sua resposta, meu aluno. Guarde aí para você me explicar, trazendo o seu material que você vai ficar no final da atividade, da aula. Quem é o xamã aí, viu? Ok? A gente vai fazer uma memória da aula e dessa aí quero que você deixe claro. O xamã, professor, é tal, assim. Os povos indígenas brasileiros realizam inúmeros rituais. Para essas ocasiões, fabricam cachimbos, instrumentos musicais, máscaras, adornos e outros. Você vê que tudo isso aqui, olha, artefato, né? Você vê, ó, bororó, apito, e você vê o ritual, né? Então, existem características diferentes, existem criações que marcam a nossa cultura, marcam a cultura do índio. A gente respeita, a gente estuda, a gente analisa, a gente valoriza, porque nossa formação tem característica, tem a colaboração desses povos. Nossa formação e a nossa cultura também, né? A relação com o canto está associada aos mitos que determinam as tradições e identidade dos povos. A imagem, né, de etnia Cariri durante o ritual de Toré na década de 80. Os rituais também, cada raça, cada grupo tem sua raça. O carimbó é uma manifestação cultural das comunidades ribeirinhas. Olha aí, carimbó, comunidades ribeirinhas e rurais que vivem no Pará, na região Amazônia. Sendo assim, ele expressa uma identidade étnica e cultural mestiça da Amazônia paraense. Olha de onde surgiu o carimbó, olha o que ele representa. O termo carimbó, palavra-chave, o termo carimbó deriva do nome do instrumento musical curimbó, que significa o que o carimbó? É um tambor feito de tronco escavado, tendo uma das extremidades coberto de couro. A gente vê nas rodas de capoeira, né? A gente vê nos samba de rodas, é isso aí. Atualmente é comum a divisão de carimbó de raiz e carimbó tradicional, identificando as manifestações locais e diferenciando o carimbó urbano do comercial, sendo este composto por guitarra, baixo e bateria. Você vê o chimbinha aí da banda Calypso, né? E eles aí tinham um carimbó também, carimbó, né? Ele é do Pará, se não me engano. E aí mostra o quê? Carimbó de raiz e carimbó tradicional. Entendeu? Identidade e manifestações locais, urbano e comercial. Mas aqui à frente, do outro lado, a gente vê que mestre Varequete, do grupo Uirapuru, 2007. Então, cada um tem seus hábitos, seus costumes, cada índio tem suas particularidades que a gente deve respeitar. Ele fala do carimbó, olha a origem do carimbó, você viu aí, né? Tem o carimbó de raiz, né? E o carimbó tradicional. Então, a gente precisa ver a diferença do urbano e o rural. Aí, meus alunos, a música indígena apresenta muitas variações entre as diferentes etnias que vivem no Brasil. O canto de cada povo tem suas peculiaridades. Guarde essas palavrinhas. O canto de cada povo tem suas peculiaridades, assim como os instrumentos musicais. Tá aí nessa figura maracás, cabaça, madeira, palha e pena da tribo. Olha como é feito o maracá, né? Capô, no Maranhão, Museu do Homem no Nordeste. Fundação Joaquim Nabuco, Recife, Pernambuco. Então, olha aí o maracás, ó.
cabaça, madeira e pena, né? Cá no outro lado aqui, do lado direito do meu e do lado esquerdo seu, possivelmente, ritual de danças e música de indígena e tribo multiétnica. É isso aí. Presta atenção que o índio trouxe muita coisa boa na nossa formação. Povos amazônicos, atual estado do Pará. A cultura dos índios, culturas indígenas no tempo. Ele traz a cultura indígena no tempo, aí a gente traz falando dos povos amazônicos. Os povos amazônicos atualmente localizam no estado do Pará, que ele quis se referir aqui nesse momento, o autor. Produziram cerâmica desde 6.000 a.C. Iniciaram o cultivo de alimento, formação das sociedades marajoara e tapajônica. Encontrados objetos de cerâmicas e esculturas zoomórficas e muiraquitãs. Os muiraquitãs. Então, os povos amazônicos, né, atualmente no estado do Pará, produzem desde 6.000 a.C., né, esses produtos aí, como a gente está vendo aqui, o muiraquitã, feito de jadeíta. 5 centímetros, cultura do Baixo Amazonas, Museu de Arqueologia da Etnologia da Universidade de São Paulo. Encontrados em sítio arqueológico. São materiais encontrados em sítio arqueológico na Amazônia brasileira, né? De países vizinhos e até de ilhas do Caribe. Os muiraquitãs foram produzidos provavelmente no Baixo Amazonas. Então, estudos, né? A partir de estudos, a partir de pesquisas, sim, a partir do momento que se encontrou o muiraquitã, né? O muiraquitã, então se entender como foi surgido, como originou, que povo encontrou. Então aí, com base nesse estudo, tudo indica que foi produzido no Baixo Amazonas. Legal. Olhar estrangeiro perante a nossa cultura indígena, perante o índio. A partir de 1500, invasão dos europeus. Relação permeada de violência. Sabemos que os europeus, quando chegaram no Brasil, nas terras brasileiras, desenvolveu muita violência contra o índio, né? Os colonizadores afirmaram que os indígenas eram bárbaros, canibais e preguiçosos. Tem até hoje essa discussão, segundo eles, deixaram impregnado, dizendo que o índio é preguiçoso. Mas não é, o índio tinha um ritmo de vida dele. O índio vivia em sustentabilidade com a natureza, em equilíbrio. Essa é uma visão etnocêntrica dos europeus. Massacre dos povos indígenas na América do Sul, causado também pelos europeus. O indianismo, em meados do século XIX, tornaram-se tema de diversos artistas e intelectuais brasileiros. É isso que foi o indianismo. O índio começou a ser referência a partir do século XIX. Renovação cultural adequado ao espírito romântico. Construção de identidade brasileira pós-independência. Descolada da realidade. Então é o seguinte, isso aí a gente chamou de indianismo. Essa ascensão aos valores do índio, essa renovação da cultura adequada ao espírito romântico do índio, construção de identidade brasileira pós-independência e a descolada da realidade. Então é o seguinte, traz aqui, né, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, que estreou em Milão, na Itália, em 70. Uma peça buscava conciliar a cultura europeia e a brasileira, combinando música romântica com tema indígena. Isso já foi uma questão do indianismo, valorização do índio, né? A obra é inspirada no romance O Guarani, de José de Alencar. Todos nós que fazemos vestibular, a gente tem que ler esse livro de O Guarani, de José de Alencar, viu, galera? Cai muito na redação informações sobre isso aí. Os movimentos indígenas, ou seja, movimento indígena. Década de 70, construção da rodovia transamazônica e criação da FUNAI. Olha aí, ó, palavrinha-chave. Criada a FUNAI em 1970 para defender as causas dos índios. Parque Indígena de Xingu, oficializada como reserva indígena. Também, né? Um outro movimento. Organização Indígenas pela luta dos seus direitos. Então, isso aqui são movimentos criados em pró da sustentabilidade do índio, em prol da existência do índio, em prol da valorização do índio, da preservação da cultura indígena. Entendeu? Aqui está ao lado uma figura, né? Fotografia de uma série Xingu, Mauré
Bizilhate, década de 70, Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Trabalho pioneiro do Maureen Bizilhate, em 1931, fotógrafa brasileira de origem inglesa, tem caráter etnográfico durante o século 70. Ela viajou por diversas vezes no Parque Indígena do Xingu, produzindo ensaios fotográficos que se converteu em livros. Isso aí é uma Índia, né? Que aí foi usado como matéria, as suas atividades, as suas diversas. Ela viajou para produzir ensaios e mostrar a valorização da cultura, tudo que eles produziam, tudo que eles valorizavam, para a gente poder preservar e conservar também para a nossa cultura. As culturas indígenas têm sido estudadas e apropriadas por artistas de todas as áreas. Sabemos, né, que a partir da década de 80, né, como nós falamos anteriormente, os índios passaram a ter outro valor, o valor realmente que eles merecem, ou mais ainda, merece mais ainda, né? Vídeos nas aldeias há mais de 30 anos, o antropólogo franco-brasileiro Vicente Carrelli coordena um projeto que viabiliza vídeos em aldeias indígenas. Pode observar aí. Videogame Caminhos da Jiboia, produzido em 2015. Os protagonistas são um jovem caçador e uma pequena artesã. Então você pode observar que hoje a gente vê videogames com índios falando, então é valorização da cultura, graças a Deus que isso aí foi, tá em prática hoje, né? Aqui do lado o vídeo, né? Aqui o videogame, então é isso aí, galera. Ernesto Neto, 64, envolve pessoas em formas orgânicas. Olha aí, cultura do índio. Flóridas feitas de membranas tênseis. Olha aí, ó. Legal. Em 2015, Ernesto fez a exposição chamada Aru Cuxipá, Segredo Sagrado. O projeto é um local de transformação, uma zona de encontro para executar e compartilhar as formas sagradas de expressão, arte, ritual e conhecimento desse povo. Muito bonito, né? Muito lindo, né? Essa exposição, entendeu? Isso aí é para relembrar a nossa cultura. Então é isso aí, meu aluno, entendeu? Aí eu te peço que faça como atividade a memória dessa aula. O que é a memória dessa aula, professor? A memória dessa aula você vai captar, né, colocar no papel a memória da aula, tudo que você pôde aprender nesse decorrer desse tempo. É isso que